A Câmara dos Deputados aprovou em agosto duas importantes emendas na Constituição para as eleições de 2022. Em 10 de agosto, o plenário da Casa decidiu rejeitar e arquivar a PEC da deputada Bia Kicis, que propunha o voto impresso em eleições, plebiscitos e referendos. A votação teve 229 votos favoráveis e 218 contrários, sendo que precisava, no mínimo, 308 votos para ser aprovada. Nesta terça-feira, os deputados aprovaram, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição da reforma eleitoral. Os parlamentares mantiveram no texto a volta das coligações partidárias, assim como o dispositivo que permite a contagem em dobro dos votos dados a candidatos negros e para mulheres. O texto segue agora para análise do Senado. Nós já estamos em contato com o deputado federal pelo PSDB, senhor Eduardo Cury, a quem eu dou o bom dia e já começo com a pergunta. Deputado, o senhor votou não nas duas propostas. A que o senhor atribui esta decisão? Bom dia. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Bom dia, os amigos do SP Rio. Desculpa, cortou a conexão. Eu votei contra ao Distritão, né? Não sei se isso foi isso que você falou, Glauco. Votei contra a volta das coligações, e o Distritão, ele é uma excrescência, e esse novo sistema que eu queria implantar no Brasil, ele iria exigir que os candidatos fizessem campanha de governador em todo o estado. Isso ia encarecer, só candidatos muito ricos iam ter chance de se eleger. O segundo ponto que eu votei, o Distritão foi rejeitado, ainda bem. O segundo ponto que eu votei contra foi a volta das coligações proporcionais. Ela, na verdade, tinha sido um avanço, foi aprovado o fim delas. A última eleição de prefeitos pelo Brasil todo já foi disputado sem as coligações proporcionais. E nós vimos agora disputar a primeira eleição nacional sem as coligações. E aí foi votado, eu votei contra e infelizmente isso passou. Agora vai para o Senado. Por que a coligação é ruim? Porque o eleitor vota num candidato de um partido e elege outro e não está sabendo. Então isso confunde a cabeça do eleitor e permite inclusive mascaramento, né? Você coloca um artista aqui para disfarçar, né? E na verdade está elegendo um picareta ali escondido. Então eu votei contra as coligações e elas passaram, mas agora vai no Senado e acredito que o Senado vai rejeitá-las. Perfeito. Foi isso mesmo que foi falado, deputado, com o incremento também da PEC do voto impresso, a qual o senhor e o seu partido aí votaram contrário. Ao que o senhor atribui também esta decisão do voto impresso? Ok. Eu sou a favor do voto auditável. Desde 2015 eu tinha votado a favor, continuo defendendo. Eu apoio o movimento dos veteranos do ITA, chamado GRITA, que tem um modelo de voto auditável impresso eletronicamente, que eu considero perfeito. Eu e outros apoiamos, só que o que foi votado na semana passada, Douglas e Glauco, não era isso. Era o voto impresso antigo, né? Contado na mão, manualzinho. Eu entendo que, em que pese as urnas eletrônicas não ter tido nenhuma fraude até hoje, não custa nada para a gente aprimorar. Não custa nada a gente ter um sistema, continuar aprimorando com sistemas auditáveis para dar mais garantia ao eleitor. O problema é que isso que estava sendo proposto lá era uma proposta para ser derrotada. Os próprios autores não queriam que ela fosse vencedora. Tanto é que o relator, nos últimos dias, estava buscando, tinha prometido, uma proposta de voto auditável, factível, né? E no final, como eles perceberam que o objetivo não era vencer, eles, na verdade, colocaram um voto antigo. E eu explicar para as pessoas por que esse modelo que estava sendo votado é pior do que o atual. Ora, você vai ter que abrir a urna, cada partido tem direito a um fiscal, então cada sala de aula vão ter que ter 36 fiscais, basta um pegar um voto, sair correndo com ele, acabou. Aquela urna está inutilizada, os 500 votos estão ali, estariam sendo utilizados. Eu queria lembrar a todos aqui que nos acompanham, na SP Rio, que o Brasil não é SP Rio. Existem locais onde o crime organizado comanda, existem locais onde os coronéis da política dominam, né, pessoas muito pobres. Bastaria ele, por exemplo, numa urna onde os seus adversários tinham mais votos, mandasse uma pessoa rasgar um voto, correndo na hora que fosse aberta a urna, e, consequentemente, os 500 votos estariam sendo utilizados. Então, eu defendo a auditagem das urnas, eu defendo modelos mais modernos, mas isso que foi votado, na verdade, seria pior do que nós temos hoje. E a prova de que isso era uma cortina de fumaça, Douglas e Glauco, que os próprios ministros do governo pediram votos para derrotar.
os dois partidos que têm os ministros da articulação política, que é o PP e o PL, né, os ministros ligando para os deputados pedindo para votar contra o voto impresso, de dentro do Palácio do Planalto. Esses partidos, deu 80% dos votos aos deputados contra o voto impresso. Ministros do Palácio, ou seja, o objetivo não era aprovar a reforma, era criar uma cortina de fumaça para que a população se distraísse, um desrespeito para aqueles que legitimamente defendem o voto impresso, que estavam acreditando que era séria a proposta, e no mesmo momento eles estavam tentando aprovar o distritão, no mesmo momento, alguns dias atrás, aprovaram o aumento do fundo eleitoral, que eu votei contra, e estavam tentando também aprovar o aumento brutal do imposto de renda. Graças a Deus não tiveram sucesso em nenhuma dessas. O distritão foi rejeitado e o aumento do imposto de renda saiu da pauta. É muito importante a gente ter essa visão do senhor aí, dos deputados também, obviamente que a gente está aberto a todas as participações, inclusive do pessoal do governo, para exatamente a gente ter noção do que está acontecendo aí nas entrelinhas de Brasília, né? Então o senhor atribui que esta proposta que foi colocada em votação do voto impresso foi uma cortina de fumaça criada aí por integrantes do governo federal exatamente para cobrir outras votações que passariam aí pela Câmara. Não tem dúvida nenhuma, porque nós oferecemos propostas de voto impresso auditável modernas que pudessem ser implantadas para o ano que vem, e na última hora o relator não aceitou. O próprio Carlos Rocha, do ITA, que é um dos maiores especialistas em informática, sócio fundador de uma das maiores empresas do Brasil, apoiou a proposta do voto impresso, e ele explicou, né, que esse voto, o jeito que estava o texto, na verdade não é a melhor alternativa. Mas, como eu disse para vocês, para mim ficou bastante claro que era uma cortina de fumaça, porque o próprio Palácio do Planalto pediu no voto contra o voto impresso. Ou seja, o objetivo era criar a polêmica para disfarçar e passar, ao mesmo tempo, coisas muito ruins para a política, que era o distritão, que eram as coligações, eles acabaram ganhando, e, na verdade, o aumento do imposto de renda, que foi uma luta dura desde a semana passada, e nós conseguimos segurar o aumento do imposto de renda, queria penalizar milhares de empresas pelo Brasil. Eles estão acabando com a declaração simplificada do imposto de renda, por exemplo, né? A proposta do governo é acabar com a declaração simplificada do imposto de renda. Na verdade não está acabando, mas só quem ganha de 2.500 a 3.300 vai poder declarar na simplificada. Então, isso eu tenho certeza que é uma cortina de fumaça, e pode acompanhar aqui, quem duvida do que eu estou falando, olha a votação dos dois partidos que têm ministros de articulação política, né, comandam o partido do presidente da Câmara, o PL, que é o partido do líder Valdemar da Costa Neto, que tem a ministra da articulação política, eles deram 80% dos votos contra o voto impresso. É óbvio que isso foi combinado com o Palácio do Planalto. Infelizmente, é triste falar isso, mas eles iludiram as pessoas que sinceramente defendiam o voto impresso. Perfeito. E, deputado, o senhor como deputado federal, obviamente, e as suas coligações partidárias, tem a intenção de tentar, eu acho que para as eleições de 2022 não há mais tempo hábil, mas para um futuro colocar outras propostas de voto impresso auditável, como você falou aí, por exemplo, do voto auditável do ITA. Existem outras previsões para colocar esta nova proposta na mesa? Tem, eu continuo defendendo, eu parto de um grupo que defende o voto auditável, nós continuamos trabalhando. Infelizmente, o debate virou assim, quem gosta do Bolsonaro tem que ser desse jeito, quem não gosta do Bolsonaro, ou seja, as pessoas não conseguem separar a defesa do voto impresso do Bolsonaro e da oposição. Então, isso é muito ruim, eu vou continuar defendendo o voto auditável, eu acho que a urna até hoje se mostrou segura, mas não custa nada a gente ter mecanismos de segurança. Então eu vou continuar defendendo. A proposta que eu defendo, ela é possível de ser implantada até o ano que vem, mas é difícil aprovar agora, né? Agora é difícil porque a polêmica, a crise política ficou maior do que essa proposta. Mas eu acredito que para as próximas eleições é viável, sim. Perfeito. E, deputado, as eleições aí são em outubro do ano que vem, mais de um ano, mas parece mais do que nunca que já são logo ali, né? Nós tivemos algumas movimentações políticas interessantes dentro do PSDB, do qual eu queria que o senhor comentasse. Por exemplo, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, já sinalizou a saída do partido. O prefeito aqui de São José dos Campos, Felício Ramute, já disse em entrevistas que o PSDB não habita mais dentro dele. E nós tivemos aí, por outro lado, o governador João Dória fazendo outras movimentações, inclusive hoje colocando aí o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Maia, como secretário aqui em São Paulo. Como é que o senhor se classifica agora dentro do PSDB? Olha, primeiro eu, Felício e o Manuel pertencemos ao mesmo grupo dentro do PSDB. Nós somos liberais, né?
que, na verdade, não temos tribo, nós não temos político de estimação. As críticas do Felício em relação a alguns pontos do PSDB, eu compartilho com ele. O Felício, alguns pontos, por exemplo, aquela falta aquela interferência indevida nos municípios para determinar, por exemplo, quando abre, quando fecha. O Felício tinha razão, eu dei apoio a ele naquele momento, né? Agora, nós temos enfrentar uma eleição ano que vem, e o PSDB tem quatro pré-candidatos, né, para ajudar nesse processo. O governador João Dória, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, o senador Tasso Gereissati, ex-governador do Ceará, e o ex-prefeito, o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. Ou seja, nós estamos colaborando nesse processo para quem, na verdade, acha que nós não podemos retornar a ter Lula, que eu entendo que é a volta da corrupção ao país, e também entende que não dá para continuar com o presidente Bolsonaro, que ele se mostrou uma pessoa que não tem nenhuma aptidão, nenhuma capacidade de ser presidente. Então, quem, na verdade, defende isso, vai ter que escolher entre esses outros. Nós vamos oferecer 4 pré-candidatos. Existem outros também, que eu considero pessoas sérias, como o Amoedo, né? Como o ex-juiz Moro, na minha opinião, como também o Mandetta, ex-ministro da Saúde, são nomes que eu considero que colaboram com esse debate, se apresentando como candidato. Eu posso ter esquecido algum outro aqui, me desculpe, tá? Perfeito. Deputado, então já para o senhor dar a manchete aqui já para a gente, numa brincadeira, obviamente, o senhor vai disputar a eleição novamente à Câmara dos Deputados no ano que vem? Existe alguma previsão, por exemplo, de saída por parte do senhor do PSDB, ou tudo isso ainda é um debate que deve ser percorrido ao longo dessa disputa eleitoral? Não, esse debate ainda sobre o ano que vem, seria natural ser candidato à reeleição, porque eu acho que estou representando bem a nossa região. É muito difícil, você tem um monte de deputado de internet que ganhou o voto das pessoas da nossa região e nunca apareceram por cá para ajudar, né? Eu acho que eu tenho votado exatamente de acordo com as pessoas que confiaram em mim. Votei contra o fundo eleitoral na sua criação, votei contra o aumento do fundo eleitoral, votei sempre a favor das medidas contra a corrupção, as 10 medidas contra a corrupção, apoiando a Lava Jato, sempre apoiei as medidas contra a corrupção. Votei contra o distritão, que é uma distorção do sistema político e, na verdade, é perpetuar, não é permitir novas pessoas participarem da política. Eu acho que eu tenho correspondido, buscado pelo menos, né? Não acerto sempre, mas eu procuro. E outra coisa, eu procuro ajudar as cidades da região. Eu sou o único deputado que faz isso e também ajuda as cidades. Por exemplo, graças ao meu trabalho, por exemplo, que o GAC recebe todo ano, eu trago R$1 milhão todo ano para ajudar o GAC, a Santa Casa, o Pio 12, o Hospital São Francisco em Jacareí. Eu ajudo todos os hospitais, ou seja, precisa também, os deputados precisam ajudar a nossa região. Infelizmente, os deputados da internet, até são alguns muito bons, honestos, votam direito, mas eles não têm nenhum compromisso com a nossa região. Então, eu sinto que o meu mandato ajuda, né? E aí eu me sentindo útil, eu continuo me colocando, eu tenho motivação para continuar, né? Quanto a isso, nós vamos conversar, eu, o Emanuel, o Felício e todos aqueles que nos apoiam aqui na nossa região, para uma tomada de decisão mais segura o ano que vem. Nesse momento, eu continuar trabalhando, temos matérias importantes, o governo tirou o imposto de renda essa semana, mas quer voltar com ele a semana que vem. Ele, como eu digo, ele aumenta a carga tributária da classe média, e ele precisa ser modificado ou ser retirado. Então, eu acho que tem muita coisa que eu tenho que fazer antes de pensar em reeleição, senão não estaria bem com a minha consciência. Perfeito. Provocando um pouco mais o senhor ainda, né? A gente está vendo as prévias, sim, já início de prévias aí do PSDB para a disputa do presidencial ano que vem. O senhor citou alguns nomes que favorecem ao embate político e 2 nomes que surgem forte dentro do PSDB é do atual governador de São Paulo, João Dória, e também do governador Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Como é que você vê essa movimentação dentro do PSDB sobre as prévias eleitorais? Olha, é muito bom que o PSDB tem o único partido que tem 4 candidatos, os 4 muito bons, né? Os 4 têm qualidades para isso. Vou só citar algumas qualidades de cada um. Nós só temos vacina no Brasil, ou melhor, a vacina só foi, o governo só correu atrás da vacina porque o governador de São Paulo teve a coragem de partir na frente e trazer as vacinas para o Brasil. Depois o governo federal atrasado correu atrás. Então, isso é mérito do governo de São Paulo, mérito do governo de São Paulo. O governador do Rio Grande do Sul está fazendo um excelente trabalho de reconstrução. O Rio Grande do Sul estava quebrado, nenhum governador parava lá há muitos anos. Ele foi o primeiro governador a reconstruir
e reformar o Estado, acabando com uma série de privilégios e tudo mais. O governador novo, 34, 35 anos, então é uma pessoa da maior qualidade. O senador Tasso Gereissati, né, o governador do Ceará transformou o Ceará, um estado pobre. Ele é uma pessoa, um liberal como nós, ele não tem uma acusação de corrupção nele a vida toda, né, aliás, como os outros que eu acabei de citar também não tem, ou seja, nós estamos dando a nossa contribuição ao país, oferecendo nomes excelentes, né? Agora, você, na verdade, quem decide é o povo é sábio. As pessoas acham, às vezes, que o povo só é sábio quando vota no candidato da gente. Quando vota no adversário, o povo não é sábio. Não é verdade, o povo é sempre sábio. Ele vota de acordo com as informações que ele tem e de acordo com as dores que ele tem naquele momento. Cabe a nós apresentarmos os candidatos, né, e conseguir conversar com a população numa linguagem clara e mostrar a ela o que é melhor para o país. Eu estou bastante otimista que o eleitor que votou, ele fez um voto na última eleição anti-PT, ele tinha medo do PT, votou anti-PT, né? Só que agora ele percebeu que a alternativa escolhida também não foi muito boa, né? A situação, o presidente Bolsonaro está perdido, ele não tem aptidão para o cargo, ele não gosta de ser presidente, ele não fica lá em Brasília, não trabalha, então deixa tudo solto, aí o pessoal... o governo dele, infelizmente, é uma bagunça o governo, né? A gente é triste falar isso. Teve coisas positivas? Teve. Eu sou uma pessoa... Qualquer governo que você pegar, até se pegar o governo do PT, teve coisas positivas, né? Então, eu não sou uma pessoa que divide todo mundo entre bandido e mocinho, eu sou certo, todo mundo errado, eu não faço isso. Mas, infelizmente, não deu certo. Ele não é uma pessoa preparada para ser presidente e a maioria da população, mostra as pesquisas, gostaria de uma terceira alternativa. Eu não vou ser arrogante e dizer que a melhor alternativa é o meu candidato ou o candidato do meu partido. Nós vamos oferecer as opções. E o eleitor vai fazer isso. Eu acredito que ele vai escolher uma opção diferente de Lula e de Bolsonaro, eu acredito. Eduardo, nós nos conhecemos há muitos anos, eu já tive o prazer de conversar e entrevistá-lo várias vezes, o admiro muito. Mas no momento eu pergunto ao cidadão Eduardo Cury. Que é brasileiro, aí, filho de São José dos Campos, marido e pai de família. Em meio a uma pandemia, inflação em alta e cenário político, no mínimo, confuso, o que o brasileiro deve esperar do futuro próximo? Acredite nele mesmo. Para de acreditar que vai aparecer um político e vai salvar todos nós. Isso não existe, né? Acredite em você, né? Cobre aquelas coisas dos políticos que tem de acordo com os seus valores, né? Não acredite. Olha a história daquela pessoa. Se você vai depositar um voto de confiança, olha a história da pessoa. Se a pessoa fala que é contra privilégio, ela sempre votou contra os privilégios, né? Se ela é contra a corrupção, ela, na verdade, sempre apoiou o combate à corrupção. Eu acho que a gente tem que confiar um pouco mais na gente, confiar nos amigos, nos vizinhos. A gente está todo mundo muito armado, né? Por causa das redes sociais, a gente acha que todo mundo é inimigo da gente, que está tendo uma conspiração e que o mundo vai acabar. E se isso não acontecer, o mundo acaba. Olha, vamos lá, nós vamos, se Deus quiser, Galão, as vacinas, tem a variante Delta que está chegando aí, ela não é mais letal, ou seja, ela não tem uma taxa de mortalidade maior, mas ela é mais contagiosa. Então, a vacina avançou. Eu acho que nós vamos precisar da terceira dose para toda a população. As pessoas não perceberam, Glauco, eu estou otimista. O número de vacinas que vai chegar no Brasil agora, só da Pfizer, são 90 milhões de vacinas agora no segundo semestre, né? 90 milhões. Somando Janssen, Corona, Butantan e Astra, nós vamos ter no segundo semestre perto de 150 milhões de vacinas. Dá para vacinar o Brasil todo de novo agora no segundo semestre, né? Então, eu acho que a situação da pandemia vai estar melhor, né? Nós não vamos poder deixar de usar máscaras em locais públicos, né, com gente, né, logicamente, quando não tiver ninguém do lado não há nenhum problema, num parque não há nenhum problema. Eu não sou desses apavorados, né, maníacos, não. Se você está num parque aberto, não tem ninguém em contato, não há nenhum problema você estar sem máscara. Mas quando tiver com outras pessoas do lado, usar máscara, né, lavar as mãos. E eu acho que a partir de outubro, Glauco, a situação melhora, né, a economia vai retomando e nós temos que fazer dois pontos muito importantes. Primeiro, ajudar aqueles que sofreram na pandemia, donos de bares, restaurantes, todos esses que quase quebraram ou, na verdade, tiveram grande dificuldade. O governo tem que ajudar essa. Segundo ponto, a pandemia vai gerar está gerando uma série de sequelas, né, nas pessoas que tiveram Covid. Sequelas não previstas ou ainda não visualizadas.
Então, tem gente, por exemplo, com dificuldade de respiração, tem gente que não voltou para lá até hoje, e tem gente que teve está adquirindo algumas comorbidades, e nós vamos apoiar essas pessoas, nós vamos precisar no sistema público botar psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, professores de educação física para ajudar. Eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer, e retomar o emprego, né? Isso nós temos que centrar, retomar o emprego e cuidar das pessoas pós-pandemia. O resto, né, confia nas pessoas e segue. Não vamos ficar esperando o salvador da pátria, que já tivemos 2, não funcionaram, né? Já tivemos 2, não funcionaram. Eu acho que nós temos que buscar acreditar mais na gente, nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu sou otimista, Glauco, eu sou otimista. Está aí uma grande característica de nós todos brasileiros, né? Eduardo, nosso muito obrigado, sabemos que seus compromissos estão apertados aí, muito obrigado, e claro, a SP Rio Mais está sempre proposta a trazer as boas notícias e claro, as opiniões de verdade aos nossos telespectadores. Ótimo dia e ótimo final de semana a você e muito obrigado. Para você também, Glauco, Douglas, obrigado a você e aos amigos da SP Rio. É um prazer, viu? Contem comigo quando vocês precisarem. Muito obrigado.